Fala pessoal, eu sou contemporâneo da queda do Muro de Berlim. Tenho uma recordação, eu era jovem, bem jovem, e tenho uma recordação bem clara da queda do Muro de Berlim. Isso marcou a minha imagem, né? Assim, minha lembrança como jovem, algo emblemático. Hoje, todos nós também somos contemporâneos da queda do Império Americano. E isso vai muito em choque a realidade do brasileiro que se autodenomina pobre de direita. Então eu vou tentar explicar de uma forma bem didática e bem óbvia como isso é um diversionismo ideológico que não se pauta dentro de uma lógica. Ou você é pobre de direita por consciência, ou você é pobre de direita por preconceito. Lá no início do processo de globalização, você tinha uma mulher que era da Inglaterra chamada Margaret Thatcher, que era conhecida como a Dama de Ferro, mulher que governava com muita pujança, e o Ronald Reagan dos Estados Unidos. Na década de 70, na década de 80, digamos que foi o auge do processo de industrialização americana. Vou citar os Estados Unidos. Ali, o território americano tinha muitas indústrias e muito investimento na geração de empregos e, obviamente, a hegemonia americana ela se propagou por todo o globo. Porém, avançando no tempo, com o avanço do processo neoliberal, do neoliberalismo econômico, né? Do neoliberalismo econômico, chegou um processo de mercados, ou seja, de commodities, de investimentos de grandes somas de dinheiro auferido com essa indústria, com esse processo de industrialização e com os serviços. E essa soma de dinheiro ela passou a ser investida no mercado de capitais, onde o dinheiro começa a trabalhar para você. Então, é um ponto que vai crescendo e o dinheiro começa a trabalhar para um país, ou para uma grande empresa, ou para uma pessoa. E isso, você tem que ter uma lógica que o dinheiro impresso é um ledo engano, porque há 5 a 10% no máximo de dinheiro impresso. O resto é um dinheiro que não existe, vamos dizer assim, é um número, é apenas um número. Então, esse processo de fazer o dinheiro trabalhar para você, ele é conhecido como mercado de especulação, de bolsa de valores, de investimentos financeiros. Qual é o grande problema disso tudo? Nos Estados Unidos, eles começaram a entender que era mais fácil produzir em outros países, cito China, Taiwan, outros lugares que chamaram de tigres asiáticos, e começou a colocar essa industrialização e promover para esses países, desindustrializando os Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a acumular capitais, renda, porque a mão de obra nesses outros países era mais barata. Então, para eles eram captadores de recursos, e esse dinheiro era investido no mercado de capitais. Só que esse processo de financiamento do dinheiro trabalhar para você, ele tem um ponto de inflexão da curva. É quando ele cai. Por quê? Porque, lógico, o capitalismo é um sistema de desigualdades. Para que poucos tenham bilhões, muitos milhões, bilhões tem que ter muito pouco. Não dá para todo mundo ter o acúmulo financeiro. Aí dá para você entender porque se autodenominar pobre de direita, né? É uma coisa absurda. Para todo mundo ter o dinheiro e ficar aqui. O dinheiro não trabalha para todo mundo. Entendeu? Chegou um ponto agora que, com a inserção de carros elétricos, chegou o ponto agora em que a industrialização e investimento tecnológico de outros países, cito a China, faz com que os Estados Unidos sejam forçados a reindustrializar sua indústria. Só que eles perderam a hegemonia mundial. E
O que é a grande potência dos Estados Unidos é o dólar, que eles inundaram o mercado, só que agora as empresas não acham mais o dólar atrativo, porque você tem uma moeda extremamente forte digital, que é o yuan. Ou seja, ninguém quer comercializar mais o dólar, e ninguém quer comercializar no mercado financeiro com o dólar, que está inundado de dólar no mercado, só que ninguém mais quer comprar. Então você desvaloriza a sua indústria, você tem lá no território americano uma alta taxa de juros, que isso faz com que o emprego diminua, e eles não conseguem baixar essa taxa de juros, prevendo que provavelmente vai quebrar a bolsa de valores. E os ativos americanos, que eram o grande interesse dos americanos, provavelmente quem tem. Por isso que a China quer liquidar os seus títulos, e outros países como o Japão e outros querem liquidar os seus títulos americanos, porque sabem que se quebrar a bolsa de valores, devo, não nego, pago quando eu puder, pago se eu quiser, porque eu sou uma potência bélica. Restou aos Estados Unidos somente o fuzil e a bomba. Tudo descreve que eles não têm mais um processo de coesão, de coerência interna, com uma dívida interna impagável de quase 38 trilhões, com um sistema de saúde extremamente caro, com pessoas morando em carros e um sistema neoliberal falido. Tal qual faço essa digressão nesse momento. Pega este modelo, joga para o Brasil e quer implementar na figura de Jair Messias Bolsonaro e seus asseclas, a sua trupe mambembe. Por que o neoliberalismo não dá certo no Brasil? Devido à altíssima amplitude social. Pouquíssimos bilionários e milhões e milhões e milhões pobres paupérrimos. As equações matemáticas e essa amplitude social gigantesca faz com que o sistema neoliberal não dê certo no Brasil. Como você pode se autonominar pobre de direita sem entender que a altíssima amplitude social dentro do sistema faz com que o sistema não funcione? E qual seria essa lógica? Pega o dinheiro dos municípios, manda para o governo federal, do governo federal dá para a mão de empresários, para prover segurança pública, para prover saúde, para prover todos os investimentos e as benesses sociais. Quando você viu o empresário no Brasil se preocupar com a sociedade, ter uma sociedade organizada dentro de um processo? É iminente que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos em breve pode quebrar, sendo uma das maiores catástrofes que já se conheceu desde 1930. O grande Estados Unidos está no seu fim. Talvez esse prenúncio seja o desespero de Trump, fazendo diversionismo de todos os tipos para que todo mundo não olhe o grande problema, que é a erosão do dólar, a entrada do yuan, que essa é a maior B atômica de todas. Como você pode se dizer, eu sou pobre de direita e eu quero que esse sistema neoliberal falido dos Estados Unidos seja colocado no Brasil? Jamais! Não vai dar certo, não tem lógica. Não tem lógica, não tem coerência. Então, para você entender, essa é uma realidade incontestável, indiscutível, e não tem mais como voltar atrás. Vivemos a queda dos Estados Unidos porque a sua sociedade não quis mais industrializar, não quis investir em educação, não quis ser humilde para entender que precisava mudar e não mudou. Precisava fazer algo diferente e não fez. E agora é iminente. Ou vão para a terceira, vamos dizer, World at War, ou aceitam a sua queda flagrante, deflagrada e irreversível dentro do processo do cenário mundial. Um abraço.